E aí, pessoal? Excelente noite. Tô gravando à noite, né? E aí, como que vocês estão? Então, agora a gente vai continuar nossos estudos. Um isqueiro aqui. Eita, voou. Agora a gente vai continuar nossos estudos aqui no modo mais interativo por meio das videoaulas, tá ok? Vou tentar gravar de uma forma muito informal, não, se eu gaguejar, vou continuar, enfim. Vamos lá, eu peço a vocês um favor. Vou até botar o cronômetro aqui, que só pode durar 14 minutos. Vou pedir para vocês fazerem um favor. Pegarem um caderno de vocês, pegarem o livro, já coloca aí no capítulo 4, Velho Mundo Europa, já coloca um título, e aí vocês podem fazer da seguinte forma. Vocês podem ouvir esse vídeo todo, fazendo alguns apontamentos, depois vir com mais calma, copiando as coisas que vocês acharem interessante. Esse vídeo vai durar mais ou menos uns 14 minutos. Quando chegar a quase 14 minutos, se eu não tiver terminado o slide, eu vou parar e eu vou continuar no próximo, tá ok? Vamos lá. Velho Mundo. Europa, Velho Mundo. Por que a Europa é conhecida como Velho Mundo? Quem sabe me dizer aí? Será que você sabe? Por que a Europa é conhecida como Velho Mundo? Eu acho que eu já compartilhei isso com vocês na sala de aula. É bem simples, gente. Porque o continente europeu faz parte do berço das civilizações. Ou seja, quando eu penso no surgimento das primeiras civilizações do mundo, eu tenho um núcleo ali, que é Europa, Ásia e África. É naquele contexto ali geográfico que surgiram as primeiras civilizações. Logo, a Europa é conhecida como Velho Mundo porque é considerada também o berço das civilizações. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre a localização da Europa. Tá ok? Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich. Se você for para pensar, olhando aqui, ele está mais ao ocidente do que... Perdão, está mais do lado oriental do que do lado ocidental do planeta Terra. Então, a maior parte do seu território está no lado leste, ocidental. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para ver... laser. Ó, que chique, laser, olha. Vamos lá. Umas coisas interessantes de se falar sobre a Europa. A dimensão dele, ele é muito maior longitudinalmente do que latitudinalmente. Ou seja, ele é maior na sua dimensão de oeste a leste do que de norte a sul. Em outras palavras, ele é mais largo do que comprido, ok? Então, a dimensão longitudinal é maior do que a sua dimensão latitudinal. Ao oeste, ele limita-se ao Oceano Atlântico, aqui está o Oceano Atlântico. Ao leste, aos Montes Urais, aqui não aparece, mas aqui vai ter uma cordilheira de montanha chamada Montes Urais. Gente, percebam, existe a parte da Rússia do lado europeu e a parte da Rússia do lado asiático. Só a Rússia é 40% de todo o território, só o lado europeu. É 40% de todo o território da Europa, então é bem grande. Ao norte, ele limita-se pelo Oceano Glacial Ártico e ao sul ele limita-se pelo Mar Mediterrâneo, ok? E 7% de todo o território europeu corresponde a 7% de todas as terras emersas, ou seja, terras secas. Logo, é um continente que não tem uma grande dimensão geográfica, mas, entretanto, ele é talvez dos continentes com maior densidade demográfica. 72,5 habitantes por quilômetro quadrado. Por ser um continente muito pequeno e ter um grande aglomerado populacional, faz com que ele tenha uma elevada densidade demográfica.
Vamos lá, próximo slide. Vamos lá. Continente ou península? Ah, vocês já viram. Olha lá, continente e península. O que a Europa é para vocês? Não sei se vocês leram. Na verdade, a Europa são os dois. Os dois, professor? Sim. Pelos aspectos físicos de porção de terras emersas, a Europa é um superbloco continental juntamente com a Ásia. Não há uma ruptura entre a Ásia e a Europa. É tudo um superbloco continental. A única coisa que separa geograficamente a Europa da Ásia são os Montes Urais. Então, eu posso chamar esse superbloco continental de Eurásia, pela perspectiva dos aspectos físicos, ok? Só por isso. Mas, se eu for considerar os aspectos socioeconômicos, a Europa é sim um continente totalmente distinto, diferente da Ásia, porque todos os aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos são totalmente diferentes de um continente para o outro. Então, pelos aspectos socioeconômicos, a Europa é um continente. Pelos aspectos físicos, a Europa é península da Ásia. Ok? Continuando. Vamos lá, sobre aspectos físicos. Aqui eu tenho o mapa do relevo da Europa, mapa físico, mapa do relevo. Percebam o seguinte, quanto mais escuro for a cor da legenda, maior será a altitude. Quanto mais próximo por esse verdinho aqui mais claro, menor será a minha altitude do relevo. Então, aqui fica fácil a identificação da onde eu tenho as maiores altitudes de relevo no continente europeu. Aqui eu tenho os Alpes escandinavos, os Alpes, aqui eu tenho Monte Cáucaso, eu tenho, enfim, não dá para ver aqui direito não, porque está bem longe para mim. Quais são as formações do relevo europeu? A Europa se destaca por 3 formações de relevo. Planícies, aqui ó, planície sarmática, eu tenho planície germânica, enfim, planícies. Aqui as principais eu tenho a germo-polonesa e da Hungria. Então, planícies vão ser áreas com baixas altitudes, inferior a 200 metros de altitude. Eu tenho os maciços, que são as formações geológicas mais antigas, tá ok? Aí aqui os maciços eu tenho central francês, que vai ocupar a maior parte do território. E eu tenho os planaltos, que vão ser as áreas com maior elevação de altitude. Eu tenho o central russo, planalto central russo, os Alpes escandinavos e as cadeias montanhosas dos Alpes. Tá ok? Essas são as principais formações geológicas do relevo europeu. Vamos para a hidrografia. A hidrografia da Europa ela não é muito rica não, tá ok? A gente vai se destacar nos 3 principais rios. Eu tenho aqui o rio Volga, que é o rio mais extenso da Europa. Eu tenho o rio Reno. Cadê o rio Reno? Aqui, ó. O rio Reno, que ele é importante rota comercial. E eu tenho o rio Danúbio, que vai ser o rio de integração. Por que ele é um rio de integração? Porque ele é um rio que vai cortar 8 países europeus. E a gente sabe que a rede hidrográfica ela é muito importante para o país, porque ela vai propiciar a circulação de mercadorias, a circulação de pessoas, enfim. Então, esses são os 3 principais rios da Europa. Volga, o mais extenso, Reno, que é bastante importante comercialmente falando, e o Danúbio, que integra 8 países da Europa. Vegetação. Uma pergunta. Vamos lá. Qual é a relação do clima com a vegetação? Sabe me explicar qual é a relação que há entre o clima e a vegetação? Gente, é simples. O clima ele vai determinar o tipo de vegetação. E a vegetação ele vai se adaptar a um determinado tipo de clima. Ok?
Então aqui eu tenho os principais climas encontrados na Europa. Eu tenho o clima polar, que é essa letra A. Eu tenho o clima mediterrâneo, que é essa letra D, amarelinha. Eu tenho o clima temperado oceânico, que é a letra C, esse aqui begezinho. Eu tenho então o temperado continental, que é esse verde. E o frio de alta montanha não está aparecendo aqui nesse vídeo, que aqui não dá para ver a diferenciação. Mas eu vou explicar para vocês, vocês vão compreender. E aí eu vou tentar falar um pouco sobre clima, vegetação e falar também um pouco sobre a população. Fazer um apanhado geral. Vocês vão perceber que o clima está intrinsecamente ligado aos aspectos de vegetação e populacional da Europa. Vamos começar pelo polar. Polar, o clima ele é extremamente frio, o solo é permafrost, geralmente nesse território o solo é permafrost, ou seja, é um solo permanentemente congelado, o que dificulta a atividade econômica de agricultura. Então, nessa região, eu vou ter floresta de coníferas, não, essa aí não. Não, floresta de coníferas não. Se for aqui nessa região que é mais próxima ao temperado continental, eu vou ter floresta de coníferas. Se for essa região mais para cima, eu vou ter tundras, tá ok? E é o que acontece. Uma atividade muito importante nessa região também, que é a extração de madeira. E logo por ser uma região extremamente fria, eu vou ter, vai ser a região da Europa onde eu vou ter baixíssima densidade demográfica, ou seja, pouco a população por quilômetro quadrado. Então aí, na letra A, o clima polar é a região na Europa que eu vou ter grandes vazios demográficos, tá ok? Vamos para esse C, que é o clima temperado oceânico. Aqui eu quero que vocês percebam o seguinte, tanto o C como o B, que é o continental, eu vou ter a influência da maritimidade e da continentalidade. Eu vou tentar explicar isso o mais rápido possível, mas vamos lá. A continentalidade são influências que fazem com que o clima dessa região próximo, distante do mar, vou falar aqui da oceânica. A maritimidade são características que vão favorecer com que essa região aqui tenha o nível pluviométrico mais elevado, ou seja, vai chover mais porque existe mais umidade no ar. Eu vou ter um clima mais ameno, então o clima vai ser mais agradável. E eu vou ter uma menor amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima do dia. Se um dia começou com a temperatura de 20 graus e termina com 30 graus, a temperatura máxima daquele dia, então a amplitude térmica aqui vai ser 10 graus. Então, nesse C aqui, no clima temperado oceânico, ele vai ter a menor amplitude térmica. Então, a sensação de um clima mais ameno é muito maior. Então, aqui eu vou ter uma vegetação um pouco mais robusta, porque é uma região que tem bastante umidade, então eu já vou ter floresta de coníferas, eu vou ter aquelas vegetações, árvores com um porte maior, com a copa das árvores maior. Aqui eu vou ter a maior concentração populacional da Europa. A maior concentração populacional da Europa se dá nessa região. Logo, também eu vou ter maior desenvolvimento econômico. É essa região aqui, pelo clima temperado oceânico. Tá ok? Gente, eu vou parar o vídeo por aqui, que não vai dar tempo de continuar. E aí eu vou parar aqui e vou continuar no próximo vídeo, parte 2, a partir desse temperado continental. Falou? Aguarde aí e abra um próximo vídeo, por favor. Até mais.